É isso aí, o mundão está aí pronto para tragar, né? Graças a Deus estamos aqui na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Mais um final de semana se encerrando, mais uma semana iniciando hoje, né? Uma semana para a glória de Deus, na presença dEle, tendo essa oportunidade que Deus dá de cada dia se entregar ainda mais, aprendemos ainda mais sobre a palavra de Deus, que irá nos ajudar a sempre estarmos seguindo em frente, rumo à vitória, rumo à transformação das nossas vidas, rumo a bênçãos que Deus tem realmente preparado para cada um de nós. E com este mesmo propósito, de fazer glorificado e engrandecido o nome de Deus, vamos nos colocar de pé, louvar o nome de Deus através do louvor, pois o Deus de Abraão está presente nesse lugar, neste momento. Ora, declare isso a Ele. Cante, louve ao Senhor. Senhor, a graça do seu louvor, aquele louvor sincero. Deus de Abraão está nesse lugar. Deus de Abraão, nós vamos adorar. Deus de Abraão está nesse lugar. Deus de Abraão, nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao grande Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao filho Deus. O Deus de Abraão. Isaac de Jacó. O Deus de Abraão. Isaac de Jacó. Ó Deus. O grande Deus, ó Deus, o grande Deus, desde que Jesus quer te falar, desde que Jesus quer te dizer, desde que Jesus quer te falar, vem do seu coração, te dar a salvação. Fazer você sorrir, amar e perdoar, ó Deus, o grande Deus, ó Deus, o grande Deus, então vem, o Deus de Abraão está nesse lugar, o Deus de Abraão nós vamos adorar. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão nós vamos adorar. Deus que Jesus quer te falar. Deus que Jesus quer te dizer. Deus que Jesus quer te tocar. Vem no seu coração. Te dar a salvação. Fazer você sorrir.
Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão vamos adorar. Mulher, 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 glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Abraão estar nesse lugar. Está presente no nosso coração e nos faz ser intercessores e usar força para nós termos chamado. Deus tem na vida de cada um de nós. Nós temos que chamar todos os escolhidos. A vida é mesmo assim, todas as aflições eu creio que enfrentar. O Senhor me compartilha, me protege, aqui. Quando vejo o sol pra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por escolher. Eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Isso aqui. Quando o peso sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou Senhor. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Estou verificado, eu sei que Deus não há que de vida. Há tanto pra fazer, não há mais tempo pra olhar. Eu tenho música. Estou chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Sou precisado, eu sei que Deus não há de me enganar. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Sou precisado, eu sei que Deus não há de me enganar. Eu sei que Deus não há de me enganar. Eu sei que Deus não há de me enganar. Eu tenho chamado. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Glória, glória, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Através do poder de Deus, que nós podemos alcançar as nossas vidas. Não deixe essa oportunidade passar na sua vida. Agarre essa oportunidade. Deus irá abençoar o seu caminho. O dia vai dar.
Por sua bênção sou, e jamais desistirei. Aleluia. Jamais desista, jamais. Ele muito existiu. Não vai deixar cair, sem sua bênção na mão. De tanto o outro me acabou, abençoado nada vai impedir a alça que Deus colocou. Não posso mais ficar sem nada vai impedir a alça que Deus colocou de mim. Aleluia. Não permita, Pai, que nada. Mudar seu nome, Pai, que a nossa vitória é certa. Eu sei, não posso, Pai, sair daqui sem a minha bênção. Nada pode impedir o dom de Deus sobre nossas vidas, nada pode impedir que o amor de Deus nos alcance. Somente nós mesmos podemos criar essa barreira entre nós e Deus, que está sempre pronto a nos ajudar, está sempre pronto a nos ouvir, a nos perdoar. Somente através do poder de Deus é que podemos ser transformados, abençoados. Vamos pedir para que Deus realmente nos dê cada dia mais essa unção, nos dê realmente cada dia mais aquela vontade, aquela sede de buscar ainda mais a palavra de Deus. Abra sua Bíblia do livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Lá no início. 33, cadê? Se tiver dificuldade, pode fazer como Jéssica aqui, ó. Olha ali no cenário. Crônicas 33.
Hoje nós vamos estudar, saber um pouco mais sobre uma história pouco contada, mas que tem a ver com todos nós. Ou seja, a história de Manassés. Capítulo 33. Aleluia. A partir do versículo 1 mesmo. O reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. 3. Ele construiu de novo lugares pagãos de adoração de Ezequias, o seu pai, que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do Deus Baal, fez postes ídolos e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. 5. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias, e consultava adivinhos e médicos. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. 7. Manassés colocou uma imagem do poste ídolo no templo, o lugar a respeito o qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. 8. E, se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo que manda a lei de Moisés, que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. 9. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. Versículo 10. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. Versículo 12. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. 14. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava em direção ao norte até o portão do peixe e passava ao redor para a parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. 15. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que haviam mandado construir no monte onde ficava o templo e os outros lugares de Jerusalém, e os jogou fora da cidade. 16. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão, e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios aos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus. Todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele, em nome do Senhor, o Deus de Israel,
Tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus de todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu, os postes ídolos e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e seu filho Amon ficou no seu lugar dele como rei. Amém? Até aqui já está bom. Pode se sentar. Em primeiro lugar, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Era uma criança e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele assumiu o lugar de seu pai Ezequias. Manassés significa fazendo esquecer-se. Esse é o significado do nome Manassés. Fazendo esquecer-se. Na linguagem de hoje, Deus fez esquecer do meu sofrimento. Quais foram as atitudes de Manassés? A partir do versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora diante dos seus filhos de Israel. O que quer dizer fazer mal? Aquilo que prejudica, que fere, sofrimento, aflição, opinião desfavorável. Seu reinado foi dominado pela idolatria. Sua época foi muito derramamento de sangue. Realmente, Manassés era um rei perverso. Às vezes, o que fazemos é normal aos nossos olhos, mas não é normal aos olhos de Deus. Uma nação pode criar leis, como as que liberam o aborto, que liberam casamentos de homossexuais, por exemplo, entre outras coisas, mas isso é mal aos olhos de Deus. Nos versículos 3, 4, 5 e 6, diz que Ezequias destruiu os postes ídolos, mas Manassés tornou a edificar. Realmente ele estava certo no pecado, realmente voltou a construir novamente os ídolos. Manassés era um homem envolvido com experiências satânicas, idolatria, adivinhação, ele era agoreiro, lidou com feiticeiros, consultava os astros, se entregou a todas as abominações dos cananeus, o povo que foi expulso da sua própria cidade por Deus para que os israelitas tomassem posse de sua terra pelo pecado que eles viviam. Mesmo assim, Manassés fez com que o povo cometesse pecados ainda maiores. Sacrifícios humanos, rituais satânicos, sacrificando seus próprios filhos. Tudo isso Manassés fez. Quem adorava Malote era voltado ao sacrifício humano. Deus condenava isso. Em Levíticos 18, 21 diz assim: nenhum pai deverá entregar o filho ou filha para servir ao Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Mas ele fazia isso. Ele fazia tudo isso para provocar a ira de Deus. Estava dominado por espíritos malignos. O que significa provocar a ira? Desejo de vingança, indignação, raiva, ódio, desprezo. Tudo isso Manassés queria provocar em Deus, queria realmente provocar a ira de Deus sobre ele. No versículo 7 e 8 diz que Manassés colocou ídolos na casa do Senhor, na própria casa, na própria igreja, Manassés colocou os ídolos. 9. Fizeram pior que todas as nações que Deus destruiu. O solo de Jerusalém era encharcado pelo sangue inocente. Manassés matou os profetas do Senhor. No versículo 10, Deus procurou lhe falar, mas ele escolheu não ouvir. Não deu atenção, não percebeu a voz do Senhor falando em seu coração. Aqui nós devemos dar atenção a algo. Preste atenção. É importante você saber quando foi que deixou de ouvir a voz do Senhor. Onde se afastou? Onde você se perdeu? Em 2 Reis 6 diz que o machado de um homem que trabalhava com Eliseu caiu na água e afundou. Antes de tomar uma atitude de trazê-lo de volta à superfície, Eliseu perguntou onde ele tinha caído. Eliseu perguntou onde o machado tinha caído. Para você saber quando começou a esfriar, se afastar, deve procurar se lembrar onde caiu, onde você começou a cair, onde você começou a se afastar do caminho de Deus. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Isso é a palavra de Deus falando. O que quer dizer lembrar? Lembrar quer dizer trazer à memória, recordar de tudo aquilo que nós passamos. Onde foi que nós erramos? Cair, perder a força, ficar fraco, descer de nível. Quando foi que nós enfraquecemos? Quando é que nós realmente interrompemos a nossa oração, interrompemos a nossa comunhão com Deus, que realmente nos tornou fraco. Nós devemos realmente procurar saber onde foi que nós caímos, que nós nos animamos, para poder buscar em Deus.
Você precisa lembrar onde foi que você caiu. Segundo Crônicas 33:11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. Este é o fim dos que se entregam a uma vida de afronta a Deus. Realmente são derrotados. Será que Manassés tinha alguma chance? Será que ele poderia ser restaurado? Será que teria uma nova oportunidade? Às vezes, nos pegamos pensando que realmente não tem jeito, não tem mais jeito. Muitas vezes pegamos achando que não tem mais jeito, que não podemos vencer uma tribulação, um dia difícil. Às vezes pegamos pensando dessa forma. O inimigo, ele é astuto, ele vai colocar esse pensamento em nossas mentes para fazer com que nos afastemos de Deus. Manassés estava agora no fundo do poço, condenado à morte, ou permanecer na prisão até o fim dos seus dias. Nesse momento, se lembrou do Senhor, do Deus do seu pai. E estando ele angustiado, lá no versículo 12, estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Conosco não foi diferente. Quantas vezes, no momento de angústia, quando estávamos no fundo do poço mesmo, estávamos realmente estresse, as drogas, o sofrimento, nós clamamos pela misericórdia de Deus, nos humilhamos e até choramos. Quantas vezes isso aconteceu conosco? Nós pedindo realmente pelo livramento de Deus, que naquele momento de angústia ele nos livrasse de tudo aquilo, realmente demonstrando nosso arrependimento, não queríamos estar ali. No pior momento da vida do homem, Deus estende a sua mão. O Senhor é tardio em irar e grande misericórdia. Números 14 e 18. Em Deuteronômio 5:10 diz: e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Provérbios 18:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. No verso 13, segundo Crônicas 33, aqui na história de Manassés, Manassés abriu mão da sua autossuficiência. Passou a realmente reconhecer, entendeu que ele não era nada. Deixou de ser autossuficiente, achar que sozinho ele podia tudo. Depois que ele orou, implorou, Deus ficou calmo com ele. O trouxe de volta para Jerusalém. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Somente assim ele pôde sair do seu cativeiro. Somente no contínuo momento que ele reconheceu que o Senhor era Deus. Que sem Deus ele não era nada. Ele não poderia retornar, não poderia vencer, não poderia sair daquele dedo de saída do fundo do poço. Assim como cada um de nós reconhecemos um dia que somente Deus poderia nos salvar, e estamos aqui tendo essa oportunidade, assim aconteceu também com Manassés. Não bastava reconhecer o Senhor. Entrava agora no processo de restauração. O que é restaurar? Recuperar o que foi perdido. Recomeçar, reiniciar, começar outra vez. O homem do coração endurecido teve que ir para o chão. Deus teve que fazê-lo de novo. Jeremias 18:4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos fazer. Manassés teve que ser quebrado. Em Provérbios 19:1, aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o coração, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quebrantado quer dizer abatido, prejudicado, lançado por terra, derrubado. Manassés teve que passar por tudo isso. Isso acontece àquela pessoa que sabe que está errada, mas continua afrontando o Senhor. Sabe que é pecado, mas continua fazendo. Essa pessoa acaba sendo quebrantada, passa pelo sofrimento. Porque muitas vezes nós nos pegamos passando por tribulações, sentindo atribulado sem nenhum motivo, realmente sendo irritado, sem nenhum motivo aparente. Saímos na pista e achamos que está tudo errado, que nada vai dar certo. Realmente, será que nós estamos seguindo pelos caminhos corretos? Será que estamos fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus? Ou será que precisaremos ser quebrantados novamente para reconhecer que Deus é Deus e voltar aos caminhos corretos? Voltar realmente a fazer a obra como ela deve ser feita, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Isso realmente acontece, aquela pessoa que sabe que está errado, mas continua afrontando o Senhor. Ela é quebrantada, sabe que é pecado, mas continua realmente fazendo, mesmo sabendo que é pecado, continua fazendo. Chega um momento que Deus diz, basta. Chega esse momento que Deus diz, basta.
Realmente Deus é tardio em graça. Mas se a gente continua escolhendo o caminho mau, Deus se ira. E o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo, como diz lá em Hebreus. Vejamos como foi o processo de reabilitação de Manassés. Em primeiro lugar, versículo 14, ele levantou um muro alto em Jerusalém. O muro quer dizer proteção, uma proteção em volta da sua cidade. O muro não pode ter brecha. Satanás se aproveita das brechas. O que é brecha? Abertura em algum lugar, alguma coisa. Você precisa fazer uma avaliação da sua vida, identificar as possíveis brechas. Será que você tem dado brechas para o diabo entrar na sua vida? Fazer de você o que ele quer, te fazer errar, te fazer ficar atribulado? Em segundo lugar, versículo 15, ele tirou todos os ídolos da casa do Senhor e lançou fora da cidade. O que é isso? Objeto, coisa, uma coisa a ser cultuada, uma pessoa a quem se atribui um afeto excessivo, amar o estrangeiro, é idolatrar também. Veja se você tem algum ídolo na sua casa, na sua vida. A TV, por exemplo, pode ser um ídolo. A internet pode ser um ídolo. Um coach pode ser realmente também um ídolo. Tudo que vira vício, controle, manipulação, exagero, tudo isso pode ser um ídolo na nossa vida. Será que você está dando essa brecha para o diabo? Será que você tem algum ídolo na sua vida, na sua casa, que tem te impedido, que está sendo colocado em primeiro lugar, acima do lugar de Deus? Em terceiro lugar, Manassés reparou o altar e ofereceu o sacrifício. Restaurou o altar e ofereceu o sacrifício. Ofereceu louvor a Deus. Depois que retornou a Jerusalém, servir ao Senhor para Manassés era uma ordem. Veja que Manassés teve que ser quebrado, abatido, para acordar. Teve que limpar a sujeira que ele permitiu entrar em Jerusalém. Teve que edificar o que ele destruiu. Teve que recomeçar. Como Manassés, nós podemos aprender, com Manassés, nós podemos aprender o segredo realmente para a vida de um homem ser transformada. Com Manassés, nós podemos realmente aprender uma grande lição de como as nossas vidas podem ser transformadas através do arrependimento. Sentir tristeza, desgosto pelas faltas e erros cometidos. Arrepender-se verdadeiramente. Mudar de atitude, ter atitude. Voltar atrás, não permanecer cometendo os mesmos erros que nos levam realmente ao fracasso, nos levam ao sofrimento. A partir do momento que nós temos uma nova atitude, permitimos que Deus guie os nossos caminhos, esse é um grande exemplo para termos uma transformação. Somente a partir daí, Deus poderá conduzir os nossos caminhos e nós encontraremos realmente felicidade, encontraremos realmente uma vitória. As coisas passarão a dar certo novamente em nossas vidas. Nós fomos quebrantados. E agora temos a oportunidade que Deus nos dá nessa casa de fazer os muros, refazer os muros caídos. É tempo hoje de edificar, limpar as sujeiras que permitimos entrar em nossa vida, plantar sementes boas, reconstruir nossas vidas, recomeçar uma nova vida em Cristo. Quantos hoje, como fez Manassés, desejam recomeçar em Cristo Jesus? Quantos? Só ele? Vou repetir. Quantos hoje, como fez Manassés, desejam recomeçar em Cristo Jesus? Dê glória a Deus. Vamos continuar com esse propósito. E que Deus abençoe a cada um de nós com uma semana de vitória. Para mim, para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos de palmas para o nosso Senhor. E assim como fez Manassés, vamos reconhecer. Cada dia nós temos a nossa fé. Reconhecer que Deus é que está no controle da nossa vida. Reconhecer somente Ele. Somente Ele pode. Somente através do poder de Deus sobre nossas vidas, a transformação, após o quebrantamento que nós passamos, a transformação, transformando fazendo a obra, permitindo que Deus use as nossas vidas, é que nós poderemos nos tornar realmente o vencedor. Então vamos fazer tudo aquilo. Realmente querido. O mais alto que eu puder, nossa viver, para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor.